Mais uma mensagem. Eu creio que a gente vai terminar essa parte doutrinária, né? A parte teológica do livro de Efésios. Depois a gente entra numa parte bem prática. Isto é, se a gente tem uma posição em Cristo, se a gente está várias coisas aconteceram conosco, houve uma transformação fantástica sobre a nossa vida, então a partir do capítulo 4, Paulo vai então dar várias orientações, várias exortações ou dicas, informações de como que a gente deve glorificar a Deus por causa daquilo que a gente é hoje em Deus. Então, recordando nesses 3 capítulos que a gente trabalhou até agora, nós vimos então no capítulo 1 aquilo que foi a obra da Trindade em nosso favor. Que era, por causa do pecado, isso foi manchado, é difícil a gente entender, compreender tudo aquilo que Deus fez por nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, no final do capítulo 1, Paulo ora para que a gente compreenda, para que Deus derrame, que Deus ilumine, que Deus faça a gente receber uma dose muito boa de graça, para que a gente compreenda essa obra de Deus em nosso favor. No capítulo 2, então, Paulo fala principalmente a nosso respeito, mas também abordando os judeus, de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós somos reconciliados, nós somos aproximados, e agora juntos pertencemos a um corpo, a um edifício, a um prédio, e que é a habitação de Deus, que é o mover de Deus aqui na terra, feito através da igreja. E no capítulo 3, então, Paulo dá a razão por que ele está preso. Se ele é apóstolo, e se ele tem um chamado por Deus, então por que se ele está servindo ao Deus poderoso, por que então ele está sofrendo? Então, no capítulo 3 ele dá essas explicações, que aquilo que ele está passando, ele não tem salário, será que ele está fazendo, ele gostaria de estar ali na prisão? Será que ele está fazendo aquilo que é melhor para a vida dele? Será que as pessoas estão sendo beneficiadas? Você lembra dessas 4 perguntas? É que uma pessoa alcança o Ikigai, né? Você lembra? Domingo passado. Então, Paulo tem várias limitações ali. Mas ele fala assim, mas existe uma dignidade muito maior do que quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, aquilo que é o nosso Ikigai, que é a dignidade de estar servindo a Deus. Então, no capítulo 3, ele dá explicações por que ele está preso e a responsabilidade que ele recebeu, então, de Deus para servir. Então, nós vemos o trabalho da Trindade, a ressurreição que nós tivemos em Cristo, a obra de Cristo em nosso favor, e Deus formando a igreja, e agora a missão da igreja, de todos aqueles que estão envolvidos com a igreja, é comunicar essa obra de Deus em nosso favor. Você gosta, quando alguém chega para você, ou você sabe de algum, tem um segredo ali, né? Segredo, quando você sabe que alguém está com um segredinho, nossa, a gente fica meio, tenta descobrir, o que será que tem? O que estão guardando ali? Qual é o mistério, né? Quando você vê pessoas assim, num grupinho de trabalho, parece que estão falando baixinho com o outro, e você chega, você percebe, rapidamente eles mudam de conversa. Ou quando pessoas chegam para você e falam assim, olha, eu vou contar um segredo para você, mas não conta para ninguém. E segredos já causaram muitos problemas para muitas pessoas. Amizades, assim, acho que vocês conhecem, que de repente foram cortadas e houve muitos problemas, porque houve um segredo e alguém espalhou esse segredo. Paulo, nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre segredo. Ele vai usar a palavra mistério, que tem essa mesma significação, esse mesmo significado. Isto é, algo que ninguém sabe, mas que agora foi comunicado. A ideia, a palavra que Paulo vai usar de segredo e mistério aqui na Bíblia, algumas pessoas usam de forma errada. É como se tivesse tudo na Bíblia tem segredos e mistérios, então você tem que ter uma energia especial, uma capacidade assim fantástica para você conseguir descobrir o significado daquilo. Tem pessoas que rejeitam a ideia de que a Bíblia deve ser estudada, que você não deve usar gramática, você não deve usar estudos científicos para descobrir o verdadeiro sentido daquela frase. Porque eles acham que em cada vírgula, em cada palavra, tem um mistério. Que você deve chegar ali e, de repente,
flui e você descobre, e você passa a ser um guru, um porta-voz daquilo. Então, com isso, veio a ideia de um abandono daquilo que realmente a Bíblia significa. A Bíblia foi escrita na nossa linguagem, a linguagem humana, usando artifícios, usando regras de elaboração de texto, sujeito, verbo e complemento. Se o texto fala assim que Pedro pulou do barco e caiu na água, o que significa isso? Que Pedro pulou do barco e caiu na água. Ele ficou molhado. Não significa mais do que isso. Aí a gente tem que ver o contexto, por que Pedro pulou do barco e caiu na água. Por quê? O que levou ele a fazer isso? Então, daí você vai entender as razões e você vai fazer uma aplicação. Mas você não pode colocar, o barco é o mundo, o pulo de Pedro significa isso. Isso é invenção. E as pessoas não querem estudar as Escrituras e vão para essas mistificações, essa espiritualização do texto bíblico. E quanto mais criatividade a pessoa tiver, mais ela vai conquistar a atenção e as pessoas vão ficar prisioneiras. E aí as pessoas não vão chegar a um ponto de falar assim, eu leio a Bíblia, mas Pedro aqui pulou na água, eu entendi que Pedro pulou na água, mas eu não consigo entender como aquela pessoa entende. Então as pessoas consideram a si próprios como incapazes de entender as Escrituras. Aí eles chegam, não, eu não vou para as Escrituras porque é muito difícil. Não, a Bíblia trata, em primeiro lugar, daquilo que está escrito. Verbo, sujeito, complemento, estilo literário. Quando é estilo histórico, você faz perguntas normais, quem, quando, onde, por quê. Agora, tem uma compreensão disso. A pessoa pode estudar, usar todas as ferramentas científicas e normais de estudo bíblico, e chegar a conhecer os fatos, aquilo que está escrito, chegar à verdade. Mas essa compreensão, essa assimilação, esse apego, então Cristo morreu por mim porque eu sou pecador, a pessoa pode chegar a essa verdade, mas essa afeição, essa compreensão, aí precisa de uma ajuda. Então a palavra segredo e mistério, ela não tem a ver com algo que somente é possível para alguns. A palavra na Bíblia, quando fala de segredo e mistério, estava no plano de Deus, mas Deus, por um determinado tempo, resolveu não revelar, não deixar ciente para as pessoas. E em determinado momento, ele escolhe algumas pessoas e aí passa a divulgar isso. E as pessoas divulgam de forma natural, através da palavra. Eles não entram em transe e como se fosse um guru assim, místico, e aí consegue penetrar. Não. O próprio Jesus aparece para algumas pessoas e comunica na linguagem, nas palavras daquela pessoa, e essa pessoa então comunica para a igreja. Nós vamos ver todo esse processo hoje daquilo que Paulo fala. Então, hoje, a ideia que nós vamos ver no texto de Paulo é um desafio para nós de nós conhecermos, de maravilharmos e para nós espalharmos o segredo. O texto é Efésios capítulo 3, versículo 3 a 12. Para nós então conhecermos, para nós nos maravilharmos e espalharmos um segredo. Parece que é fácil espalhar um segredo, não é? Se você tem um segredo, você tem que conhecer muito bem quem são as pessoas, porque se você não quer que o segredo se espalhe, você não conta para todo mundo, ou não conta para algumas pessoas, porque elas não conseguem. Então é muito difícil quando você confia uma informação para outras pessoas. Só que aqui no texto bíblico, naquilo que a gente vamos ver hoje, a ideia é para que o desafio é para a gente conhecer, para a gente ficar entusiasmado, empolgado com aquilo que a gente vai conhecer, e para nós espalharmos esse segredo. Que coisa estranha. Que parece que segredo guardou. Eu domino um segredo. Agora a pergunta é, que segredo?
Que segredo é esse? Que mistério é esse? Que Deus não contou e agora Ele quer que a gente conheça, que a gente se empolgue e que a gente espalhe. Sobre o que é esse segredo que Deus, no Novo Testamento, vai falar algumas vezes? Que é um segredo que Deus escondeu e agora quer que a gente conheça, que a gente se maravilhe e que a gente espalhe. Esse segredo, sabe o que é? É a igreja. É algo que estava escondido, que Deus não revelou, e em determinado momento Deus passa a revelar e quer que seja espalhado isso. Aí, estranho. Até no cronograma escatológico de Deus, no cronograma histórico que Deus colocou lá em Daniel, das 70 semanas sobre o povo de Israel, não havia espaço, só havia um momento lá no texto de Daniel que falava sobre essa época que já dura 2000 anos. A época da graça, a época da igreja. Essa época de 2000 anos de Jesus até agora, onde que a igreja existe, a igreja era um mistério, era um segredo que Deus ocultou desde o Antigo Testamento. Agora havia migalhas, havia coisinhas que Deus espalhou. E essas pessoas que comunicaram isso, ou que registraram isso, quando fizeram isso, eles estranharam. Porque Deus fez uma aliança com a nação de Israel, e Deus estipulou com Abraão que a nação de Israel seria uma bênção para todas as nações. Então, Deus queria abençoar todas as nações, e o instrumento que Deus falou que ia usar seria a nação de Israel. Mas existiam algumas migalhas que Deus começou a falar que isso resultaria da morte como sacrifício e da ressurreição de alguém, que através disso as nações seriam abençoadas. Então, os próprios profetas, eles tinham dificuldade quando trabalhavam nessa questão do Messias, porque parece que o Messias seria morto e seria ressuscitado, e através dele, então, todas as nações seriam abençoadas. Porque na cabeça dos profetas, o Messias seria um homem poderoso, um homem de garra, firme, que lutaria e teria todo o poder para implantar o reino de Deus, mas nunca seria vencido por nada. Então era difícil. Havia migalhas, mas essas migalhas tinham um tom assim, um som, um cheirinho muito estranho, não dava. Então Deus, com o seu humor, Ele jogou essas migalhas do Antigo Testamento. E o próprio Jesus, quando chegou para aqueles homens que estavam perseguindo Ele, porque não entendiam essas migalhas, Jesus falou assim, olha, vocês investigam as Escrituras, e elas falam de mim, tem migalhas no Antigo Testamento a meu respeito. O que é esse segredo? Nós vamos ver aqui, o texto passa rápido e talvez o texto vai complicar, mas no final, Paulo então vai nos ajudar bastante. O que é esse segredo, que o segredo é a igreja? Versículo 3 até o versículo 5, olha o que Paulo fala. Como esse segredo foi revelado. Olha o que ele fala. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então Paulo fala aqui, ele escreve aqui aquilo que a gente acabou de falar. Existe um segredo a respeito de Jesus, que as gerações anteriores não sabiam, e que agora esse segredo foi revelado a mim, a Paulo. E ele foi revelado aos santos apóstolos, aqueles 11 homens mais Paulo que andaram com Jesus. Jesus ensinou eles, mas os próprios apóstolos tiveram dificuldade de entender esse segredo. Até o ano 46, 49, por aí, os próprios apóstolos tinham dificuldade de entender esse segredo. E os profetas, aqui são por causa da sequência apóstolos e profetas, os profetas não são os profetas do Antigo Testamento, são os profetas da época da igreja. Aquelas pessoas que receberam esse segredo dos apóstolos e se tornaram porta-vozes desse segredo. Eles eram pessoas capacitadas e foram escolhidas por Deus e foram os pregadores da época da igreja. Aquelas pessoas que iam para as igrejas ou estavam nas igrejas e conseguiam explicar, ensinar e conduzir as pessoas a entenderem esse segredo.
Eles falaram em nome de Deus. O que quer dizer isso? Eles entenderam que tinham um chamado com uma grande responsabilidade para comunicar esse segredo como se o próprio Deus estivesse comunicando. Isto é, eles tinham cuidado de não inventar, não mudar, não maquiar, não alterar, não adulterar, não acrescentar nada daquilo que foi revelado aos apóstolos. Então eles são chamados de profetas. Mas naquela época também tinham pessoas que foram chamadas de falsos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Eles ouviram o que os apóstolos falaram, porque os apóstolos foram ensinados diretamente por Jesus. Todo apóstolo, para ser considerado apóstolo, tinha que ter ensinado Jesus, tinha que ter visto Jesus ressuscitado, e tem que ter sido comissionado diretamente de Jesus. Então, os profetas, eles não estão na categoria dos apóstolos, porque eles receberam o ensino de outra pessoa. Os profetas, os pastores daquela época. E esses homens ungidos, capacitados pelo Espírito Santo, compreendendo esse ensino que Jesus deu para os apóstolos, então eles ensinavam, eles fortaleciam a igreja na verdade. E naquela época também tinham os falsos profetas, pessoas que adulteravam esse ensino, combatiam até o ensino dos próprios apóstolos e prejudicaram as igrejas. Então aqui nós vemos que esse segredo, ele era oculto, ele foi revelado, e Paulo fala assim: se vocês lerem o que eu escrevi. Então, para nós hoje, para a gente compreender esse segredo, o que a gente tem que fazer? Ir para um deserto, para uma montanha, para Nara, ficar sentados lá, fazer um jejum de 40 dias. Então, aí, de algum jeito, vai cair uma neve assim, e a minha mente vai esfriar, e eu vou ter um entendimento, e Deus vai me revelar. Não. Hoje, esse segredo é feito para nós através desse registro aqui. Olha que Paulo fala: ao lerem o que eu escrevi, entenderão minha compreensão. Interessante, Paulo usa duas palavras aqui, que eu já falei um pouquinho hoje. Entenderão. O entenderão é aquilo de Pedro pulou do barco e caiu na água. Isso é entendimento, é você saber os fatos. Mas a compreensão é você entender o significado daquilo, o que isso tem a ver com a sua vida, qual a implicação daquilo, aquilo afetar o seu coração, a sua alma, e você abraçar aquilo como verdade para sempre para você. Uma das coisas que vocês, que nem a Ana e os pais de crianças pequenas aí, vocês vão chegar até uma fase com os filhos lá, quando tiverem uns 16, 17, 18 anos, eles vão ter um monte de informações. Eles vão saber um monte de coisa, eles vão entender de tudo. Melhor do que você. Você talvez já esteja pedindo, eu já peço ajuda para os meus filhos a respeito, principalmente de tecnologia, de como usa, porque eles entendem. Mas poucas vezes eles compreendem. Isto é, o que isso significa para a minha vida? Como que eu devo agir? Por isso que o jovem, ele pode ser inteligente, mas não há a pouca sabedoria nele. Porque toda aquela inteligência, todos aqueles fatos, para ele, muitas vezes não significa nada. O que eu faço com isso? Então, tem muita gente, muito cristão até, que conhece muito das Escrituras, sabem muito, já ouviu muitas mensagens, já muita exposição, já tem muito tempo de igreja. Mas ele entende, mas não compreende. Essa palavra que Paulo usa aqui é a palavra Noel, que essa palavra mostra para nós a maior desgraça que o pecado fez na vida do ser humano. O pecado eliminou a qualidade que o ser humano tem para compreender Deus, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, para o homem compreender tudo aquilo que é referente a Deus. E o pecado, além de destruir essa compreensão, essa capacidade, ele ainda abriu portas para o homem entender a realidade de outra forma. Então, mesmo o homem compreendendo, o homem natural compreendendo, entendendo, ele não consegue compreender por que Deus é assim, por que ele age assim, por que os planos dele são assim.
Então, automaticamente, o homem natural, mesmo sabendo as Escrituras, ele vai usar as Escrituras contra o próprio Deus. Porque ele não aceita que Deus haja daquele jeito. Ele não vê lógica, ele não vê racionalidade, ele não é uma coisa maluca. Quando o homem não tem o Espírito Santo, não é salvo, ele pode entender, ele pode ter todas as informações sobre as Escrituras, mas ele não compreende. Agora, quando o homem, pela graça de Deus, entende, e daí Deus regenera, e a capacidade de compreender se torna viva de novo, então o homem entende o amor de Deus, entende a graça. Aquilo que Jesus Cristo passou, ele vê razão, ele vê objetivo, ele vê propósito. Então os olhos são iluminados. Esse efeito do pecado sobre o ser humano em destruir essa capacidade de compreensão se chama efeito noético. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei que tinha a ver com o dilúvio. Mas é por causa dessa palavrinha em grego. Então, não sei se você já teve uma experiência assim de você falar de Deus para uma pessoa, falar do amor de Jesus e explicar, e desenhar, e ilustrar, e usar ferramentas de evangelismo, e a pessoa já sabe mais do que você sobre o que você está ensinando, os fatos, mas ela não compreende. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Não existe lógica. Como que um Deus amoroso vai sacrificar o seu filho? Como que um Deus amoroso vai poder perdoar alguém que cometeu, estuprou, matou? Que amor é esse? Onde está essa justiça? Porque o homem não compreende. Ele não compreende nem quem ele é. Ele não compreende quem Deus é. Mesmo tendo muito entendimento. E Paulo falou assim, olha, quando vocês lerem aqui, vocês que são salvos, vocês não somente vão entender, mas vocês vão compreender esse mistério. Se você não compreende, corra para Deus. Pede para Ele te regenerar. Pede para Ele te salvar. Senão você estará num destino terrível. Então, a revelação do segredo foi através desse propósito de Deus. Aí Paulo, no versículo 6, ele vai dar então a explicação desse segredo. Vamos ver. A revelação é como isso. O véu foi aberto, Deus abriu o véu para a gente então saber o segredo que ele tinha guardado. E ele fala assim, e este é o segredo revelado. Tanto gentios como judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Algo que no Antigo Testamento era inadmissível. Deus escolheu a nação de Israel, deu a lei para eles, eles seriam o povo santo de Deus, eles levariam a palavra de Deus, mas de forma alguma os gentios, os outros povos, seriam iguais aos judeus. E agora o segredo que Deus escondeu é que tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, no Evangelho, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Se um judeu escutasse isso daqui, ele acharia que Paulo estava promovendo a destruição do povo judeu. Porque o povo judeu tinha as alianças, tinha a forma de cultuar, tinha as promessas, tinha a lei. E como os gentios agora que estavam sempre longe de Deus, como o cachorro caiu da mudança, agora é simplesmente crer e vai fazer parte do mesmo povo. Vamos ser um só corpo. Na história do povo judeu, gentios poderiam fazer parte mais alguns quilômetros de distância. Eles poderiam se tornar prosélitos, mas nunca seriam povo judeu. Isso foi ao longo do tempo. Os gentios não tinham acesso total ao templo, havia limites, e quem ultrapassasse aquilo seria morto, e antes seria avisado e depois seria morto. E seria
a pessoa que ultrapassasse, ela mesma seria responsável pela sua morte. Não seria culpa dos próprios judeus. Então, o que Paulo está falando, para a mente dos judeus, que não tinha essa capacidade de compreender o segredo de Deus, isso daqui era um grande absurdo. Como que um gentil pode igualmente herdar as mesmas riquezas dos filhos de Deus, juntamente com os judeus? Como ambos são membros do mesmo corpo, aonde o sangue de Jesus corre nas veias de todos eles. E como os gentios podem desfrutar da mesma promessa? Não, havia promessa específica para os judeus. Os gentios não tinham quase nenhuma promessa. Somente que Deus prometeu a Abraão que eles seriam abençoados através do ministério dos judeus. Mas agora Deus está falando assim, eles têm a mesma promessa. E aqui está se referindo principalmente à justificação, santificação, glorificação, mas em si era a presença do Espírito Santo na vida da pessoa que creu em Cristo. Se o gentil cresce em Cristo, ele receberia o Espírito Santo. Deus usaria essa pessoa como templo. Se o judeu cresce em Cristo, Deus usaria ele da mesma forma. Os apóstolos tiveram muita dificuldade com isso. No começo, eles acharam que a promessa era somente para os judeus. Até no início da igreja, os apóstolos ali em Jerusalém estavam pregando somente para judeus. Até que, de repente, Deus trabalha com a mente de Pedro e faz ele ir até a casa de Cornélio. E quando Pedro chega lá, ele chega assim, eu não queria estar aqui não. Mas fazer o quê, né? Deus me mandou. E ele começa a pregar sobre Jesus. Tem que pregar, pregou. A mesma coisa que aconteceu com os judeus, a igreja judaica lá em Jerusalém, do Espírito Santo descer lá e dar demonstração que estava batizando aquelas pessoas, a mesma coisa acontece com esses gentios, com a casa de Cornélio. E todos que estavam ali foram salvos. A mesma proporção, a mesma dose, a mesma riqueza, a mesma promessa. Da mesma forma que os judeus creram, receberam a promessa, da mesma forma os gentios creram e foram salvos por perdoados. Esse é o segredo. É um novo procedimento de Deus, não é algo estranho. Mas aí Deus está falando, agora eu tenho uma nova sociedade, uma nova família, um novo edifício, aonde não há mais separação, não há mais acepção de pessoas, não há mais diferenciação. Somente aquele que crer será salvo e fará parte desse grupo, desse mesmo corpo. Então Paulo explica o segredo aqui. No versículo 7 até o versículo 9, Paulo vai falar como esse segredo, então, deve ser espalhado. Como ele foi espalhado. Versículo 7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, isto é, sem Paulo merecer e pela capacitação que Deus deu a ele recebeu o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, Paulo, a ele e aos apóstolos foi revelado esse segredo, que agora judeus e gentios pela fé pertencem ao mesmo corpo, desfrutam da mesma promessa, e tudo aquilo que é de Deus, aquele que crê, independente se é judeu ou gentil, tem direito por causa da fé em Cristo. E ele fala assim que pela graça, pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio. Então, proclamar essa verdade para Paulo era um privilégio. E é um serviço. E ele fala no versículo, ainda que eu seja o menos digno, o mínimo, o mais baixo de todos, de todo o povo santo, de toda a igreja, eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Então Paulo fala assim, proclamar o evangelho não é para pessoas especiais, pessoas que chegaram num nível e agora então passaram por um teste, então agora chegaram ao ponto e agora podem proclamar. Ele fala assim, eu sou o menos digno. Talvez a gente pense, Paulo está usando de falsa modéstia aqui, né? Porque ele era um cara estudado, ele era um príncipe dos fariseus, ele dá um currículo lá em Filipenses, então a gente pode falar, ele está aqui, né, dando uma falsa modéstia. Paulo talvez está lembrando que ele não tinha dignidade, porque antes da sua conversão, ele era o maior inimigo da igreja de Deus.
E Deus o chamou para esse ministério, pela graça. Ele era a pessoa que menos merecia esse privilégio de comunicar esse segredo, que agora todos, independente do que você seja, pela fé, têm acesso às promessas de Deus. E ele fala, continua no versículo 8, né? Eu recebi pela graça o privilégio de falar. Então, o ministério da igreja, o ministério da proclamação do segredo é falar, é anunciar. E se refere aos tesouros infindáveis que os gentios precisam saber. Que tesouros infindáveis é esse? Tesouros que não acabam, que não se destrói. Que tesouros é isso? Todos nós estamos em busca de ter um pequeno tesouro e valorizamos os tesouros. E Paulo está falando que ele recebeu o privilégio, ele recebeu capacitação para servir anunciando e agora de falar aos gentios dos tesouros infindáveis que estão disponíveis a nós em Cristo. Que tesouros são esses? No capítulo 1 ele falou a respeito disso. Que Deus nos adotou, nos escolheu, nos predestinou para sermos imagem de Jesus Cristo. O próprio Jesus nos redimiu, nos reconciliou, nos regenerou. E o Espírito Santo nos selou, dando garantia que nós vamos chegar lá. Tudo isso tem implicações de que a gente vai se tornar filhos de Deus. E estaremos para sempre na presença de Deus. E seremos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Ele tem e Ele é. Então Paulo fala, eu preciso falar. Porque quando a gente chega a essa compreensão, essa vida aqui fica diferente. A gente curte ela, mas a nossa mente está lá. E ele fala, ele está repetindo o versículo 8, ele repete o 7, mas fala alguma coisa a mais. E no versículo 9 ele repete o 8, ele fala assim, e de explicar, isto é, servir anunciando, servindo falando, servindo explicando a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Se Deus se aguentou desde o princípio até aquele momento, e agora Ele expôs essa maravilhosa graça, de que agora somente pela fé, não importa se você não teve a sorte de estar nascido judeu, ou se você teve o azar de ser um gentil, ou de que a sua história foi terrível. Então agora, esse segredo que agora pela fé, Deus não faz mais acepção de pessoas. E nós somos um em Cristo. Qual é o propósito do segredo? Para que Deus manteve o segredo? E agora Ele revelou e escolheu Paulo, os apóstolos, escolheu os profetas, e está nos incentivando a falar de segredo para todas as pessoas, para elas saberem. Qual é o propósito desse segredo? O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja. Esse é o plano de Deus. Por meio de mim e de você, da igreja, do povo. Então Deus queria mostrar a todo o universo, por meio de nós, as muitas formas da sabedoria divina. A Bíblia nos ajuda a nós conhecermos a Deus. Por mais esforço que a gente consiga delegar a esse conhecimento, por mais diligente, por mais tempo que a gente gaste, a gente vai ter que se ajoelhar e falar assim, eu não consigo conhecer toda a bondade de Deus. Todas as facetas. Aqui é a ideia do diamante, né? Vários ladinhos, que cada hora um raio vai para um outro, a luz vai se espalhando, a luz vai sendo refletida. Então não dá para colocar Deus numa caixinha quanto à sua maravilhosa sabedoria, a sua maravilhosa graça, a forma com que Ele age, a forma com que Ele planeja e Ele conquista o coração de cada um de nós. Então Deus, através da igreja, por sermos diferentes, por termos histórias diferentes, Ele quer usar a nossa história para mostrar para todo o universo a sua sabedoria, as muitas facetas da sua sabedoria divina. E uma coisa que eu creio, é quando chegar na eternidade, nós vamos ter essa compreensão melhor de um dos outros.
Aqui a gente já tem essa compreensão. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente pergunta, como foi a sua história, como que Deus te alcançou, quando a gente testemunha a nossa vida com Deus um para o outro, a gente percebe como Deus trabalha de forma diferente. Como Ele coloca uma situação aqui, uma lá, e combina, e vai e vem, e você fica assim, uau! Mas algumas vezes você conhece um pouco da sua história, e quando você conhece da outra pessoa, ela é diferente, ela é maravilhosa. Algumas vezes a gente fica até envergonhado, parece que a nossa história não é tão brilhante, tão diferente. Mas quando a gente chegar e tudo isso for revelado, a gente conseguir essa compreensão mais apurada, eu creio que a gente vai se dobrar diante de Deus e falar assim, como o Senhor é sábio em ter trabalhado na minha vida do jeito que o Senhor trabalhou. Não sei se vocês têm esse sentimento. De cada dia é uma coisa diferente, é uma coisa... você tem hora que está batendo a cabeça ali, mas você está vendo que Deus está usando para resolver um problema da forma com que Ele resolve. Conhecer a sabedoria de Deus é uma coisa infindável. E Ele quer usar a nossa história, a nossa vida, a igreja como um todo, a igreja espalhada por todo o mundo, para mostrar para todo o universo a riqueza infindável da sua sabedoria. É interessante isso. Que Deus quer nos usar para isso. Na história da humanidade, nós temos um momento em que Deus foi colocado na parede. Em que um ser acusou Deus de ser corrupto. Dizendo que Deus era adorado através de pagar propina. Esse ser chegou para Deus e falou assim, olha, aquele homem lá na terra, ele te adora, porque você dá tudo de bom para ele. Tira, vamos ver se ele vai continuar te adorando. De quem eu estou falando? Jó. Deus não mandou nenhum recado para Jó. Jó, se prepara aí, vai acontecer umas coisas ruins na sua vida, algumas coisas... A sua esposa vai te atormentar. Os seus amigos vão chegar... você vai perder filhos, vai perder a sua propriedade, vai perder as suas riquezas, você vai ter doenças, os seus amigos vão vir lá sabe aqueles amigos do peito, vão vir de longe, vão ficar 7 dias aí com você, sem falar nada, mas depois eles não vão aguentar, eles vão soltar a boca, vão te acusar de que você é mentiroso, você é hipócrita, você é um ator de teatro. Deus não mandou nenhum recado nesse sentido. As coisas foram acontecendo dia a dia, e cada hora uma surpresa maior. E Deus, sem avisar Jó, provou que Ele é Deus, que Ele consegue trabalhar no coração de alguém e essa pessoa o adore por livre, espontânea vontade, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é. É isso que acontece conosco. Deus não manda aviso, não tem um calendário de como que vai ser o nosso dia a dia, a nossa vida, o que vai acontecer de bom, o que vai acontecer de ruim, as mudanças, as transferências de coisas que vão acontecer na nossa vida. Nós não sabemos. Mas através da nossa vida, como igreja, como grupo, ou individualmente, ou como família, Deus está mostrando para todo o universo o quanto Ele é sábio. Que baita responsabilidade! Mas ao mesmo tempo, que baita privilégio! Mas ao mesmo tempo, que baita indignidade! Nós somos indignos para isso. E Deus nos usa para mostrar a sua infinita soberania, o seu infinito poder, a sua infinita graça, através da vida de miseráveis como nós somos. E olha o que Paulo fala aqui. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por todo o universo,
por meio da igreja, as muitas formas, os muitos detalhes da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Unir judeus e gentios num só corpo só foi possível através do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus. Porque se não fosse isso, se através da morte de Jesus Deus não conseguiria, ou Deus não poderia legalmente nos regenerar. Ele não poderia nos iluminar. Mas através de Cristo Jesus, a justiça foi feita. A nossa condenação foi colocada em Jesus e a justiça de Jesus foi colocada em nós. Então nós somos justificados, nós somos considerados santos e aí nós somos habilitados, não por nosso mérito, mas por mérito de Jesus, para se tornarmos o povo de Deus pela fé, pela graça mediante a fé. Está meio complicado, eu sei. Qual é o resultado do segredo de Deus? Qual é o resultado do segredo? Aqui que Paulo desenha para nós e termina. Por meio da fé em Cristo, agora nós. De quem que ele está falando? Quem é esse nós? Todos, judeus, gentios, gregos, romanos, brasileiros, japoneses, sem nenhuma acepção de pessoas, ricos, pobres, inteligentes, analfabetos, grandes capacidades, pessoas simples, não tem mais acepção de pessoas, mas a condição é, por meio da fé nos méritos de Jesus, por meio da fé em Cristo, agora nós, que cremos em Cristo, com ousadia e confiança. Por que ousadia e confiança? Porque lá no templo de Jerusalém, e lá no tabernáculo de Davi, antes foi no tabernáculo, depois foi no templo, havia o lugar santo e havia o lugar do Santo dos Santos. Que ninguém entrava lá. Porque se entrasse, a santidade de Deus destruía todo aquele que portava pecado. E quando Jesus Cristo morreu, esse véu do templo que separava esse lugar para demonstrar que não há intimidade, não pode haver relacionamento entre Deus e o homem, por causa da diferença da essência desses dois seres. Um contém o mal, outro contém a pura e justa santidade. A luz sempre vai destruir as trevas, mas Deus, no seu amor, buscou nos regenerar, colocar a justiça de Cristo, para que nós nos tornássemos também luz. E nós recebemos essa transformação pela fé. E agora, o véu se rasgou por causa do sacrifício de Cristo, e agora eu posso, em nome de Jesus, abandono todos os meus méritos, aquilo que eu sou, ou os meus deméritos, porque muitas pessoas não veem a Deus, porque olha o seu passado, a sua história, e fala assim, eu não mereço, eu não tenho coragem. Se eu chegar lá, eu vou ser destruído. Não existe perdão para mim. A minha história é ruim. Não tem jeito para a minha vida. O texto nos convida, entre com ousadia. Se você crê em Cristo, abandona aquilo que você tem e desconsidera aquilo que você foi. Porque você foi transformado. Você foi justificado. Você foi aproximado. Você foi reconciliado. E a promessa do Espírito Santo selou você. E agora, por causa da fé em Cristo, o véu se rasgou. E você pode entrar com ousadia e confiança, sem medo. Se lembra que o pecado foi o primeiro sentimento que trouxe para a humanidade lá com Adão? Quando Adão pecou, ele se escondeu. Agora, a primeira coisa que a salvação, esse segredo aqui, que é a fé em Jesus Cristo, a salvação em Cristo, ela restaura em nós, é ousadia e confiança. Agora eu posso entrar. Não como metido. Ai Deus, tudo bem? E daí, como é que está a coisa? Não. Em reverência. Mas sem medo de ser detonado, de ser destruído.
e agora como filho, com todo o amor que tem pelo Pai. Veja o que fala o versículo 12: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Quem? Pela fé, sem acepção de pessoas, judeus e gentios. Isso era muito complicado. Para nós isso é fácil, mas para aquela época era um grande absurdo. Como que alguém que não conhece nada, nunca viveu no meio do povo de Deus, pode agora entrar de mãos dadas com alguém que há mais de 1500 anos vem fazendo parte do povo de Deus? Eu não tenho mérito. Pelo contrário, só tenho demérito. Ele tem mérito. Mas pela cruz, ela sempre vai indicar: ninguém tem mérito e todos temos deméritos. Por isso que temos que entrar de mãos dadas. Por isso que não existe mais separação. Se Deus não fez acepção de nós para entrarmos na sua presença, e se nós que já somos salvos pela fé estamos na presença de Deus, muito mais nós devemos lutar para que não haja acepção de pessoas em nosso meio. Então, a pergunta que fica aqui: você conhece o segredo de Deus? A igreja? A igreja não é simplesmente uma instituição, um grupo de pessoas que se reúne para comer churrasco. É mais do que isso. A igreja não existe para ajudar os pobres. Ela faz isso. A igreja, ela existe. Deus é um projeto de Deus, não é projeto de pastores. É um projeto de Deus em salvar pessoas, unir essas pessoas para que o universo conheça a sabedoria divina. Nós vamos atuar, nós vamos celebrar, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter estudos, aprendemos aqui, aprendemos através do louvor, aprendemos durante a semana, a respeito do segredo de Deus, que agora, pela fé, nós entramos na presença de Deus com ousadia. Você já pertence ao povo de Deus? Talvez você tenha muito entendimento, mas se isso daí não tem lógica, se isso é muito estranho, isso não tem significado para você, clame a Ele. Peça para Ele regenerar o seu entendimento e você tenha compreensão dessas verdades. Porque se você não fizer isso, o seu destino não será bom. Você ainda não tem as promessas de Deus. Você sabe, se você já sabe que você pertence ao povo de Deus, você sabe qual é o seu chamado? Eu não sei o que eu faço. Puxa, eu não toco bateria igual quem. Eu não... sei lá, eu não sei passar aspirador como alguém, eu não canto. Isso aí são atividades, mas o nosso chamado é para falar, anunciar e explicar. Nós fazemos aqui, mas quem mais precisa que tenha a explicação do reino de Deus são pessoas, do segredo de Deus, são as pessoas ainda que não conhecem a Deus. Então, com quem você tem a capacidade de falar, fale. Fale que ela, pela fé em Cristo, tem todos os seus pecados perdoados e ela, com ousadia e confiança, pode entrar na presença de Deus. Esse é o segredo. Mas eu fui da igreja, depois não frequentei mais. Não importa que desculpa a pessoa tenha, pela graça, mediante a fé, ela tem acesso à presença de Deus. Você sabe o que deve ser comunicado? Isso é uma necessidade. Nós precisamos gastar um tempo com as Escrituras, porque ao longo do tempo, o nosso velho homem ensinou valores e verdades que não pertencem às Escrituras. Então, eu preciso colocar o meu pensamento, o meu conhecimento sujeito às Escrituras. E é aquilo que Paulo fala: os apóstolos receberam, comunicaram aos profetas e os profetas comunicaram à igreja. Então, busque nas Escrituras o conhecimento desse segredo. Não invente. Então, a ideia aqui é: comunique com fidelidade, não invente. Cuidado, para que o seu raciocínio, para que a sua lógica não deturpe as verdades das Escrituras. Submeta a verdade e a autoridade das Escrituras. Mesmo que é difícil para você entender. Tem algumas coisas que eu falo, como que funciona isso? Parece que não tem lógica, mas essa é a justiça de Cristo.
Tem muitas coisas que ao longo do tempo eu fui tendo compreensão. E eu tenho que lutar. Principalmente nós que estamos no ministério da igreja, no louvor, nós sempre estamos conversando para nós sermos fiéis àquilo que a palavra de Deus é. Há muita responsabilidade. Não é opiniões sobre time de futebol que eu posso dar, uma pessoa pode ser diferente. Tem que ser submetido à palavra de Deus. Então, seja fiel ao que você vai comunicar. E aqui Paulo também, nesse texto, ele falou para nós nos maravilharmos. Esse texto mostra para nós que graça que nós vemos. Que graça! Judeus e gentios, por meio da fé, podem fazer parte do mesmo grupo. Que poder! Porque tudo aquilo que era contrário à regeneração, somente o poder, o sacrifício de Cristo pôde realizar isso. Que sabedoria! Que ao longo do tempo Deus deixou oculto e na plenitude dos tempos Ele enviou o seu Filho Jesus. Que propósito! Para que todo o universo conheça a grande sabedoria de Deus, usando eu e você, usando a nossa história. Talvez você tenha vergonha da sua história. Sim, nós devemos ter uma certa vergonha. Não podemos nos gloriar do mal e as maldades que nós fizemos. Mas ela é a prova da graça de Deus. Ela é a demonstração de que Deus nos buscou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nos salvou. E eu posso dizer com toda autoridade, com toda a voz grossa ou fina ou alta, eu sou salvo por meio da graça e através da fé. Que propósito, que revelação. Deus revelou isso a pessoas como nós. Aquilo que era tão magnífico, tão grande, Ele revelou a um apóstolo indigno, um perseguidor, e a profetas, homens semelhantes a nós. E está dando esse ministério de comunicar esse segredo para todas as pessoas. Que revelação, que privilégio. Não são os grandes que foram chamados, tem muito mais pessoas, muito mais importantes que nós. Mas Ele nos buscou e nos chamou e nos capacitou, e de graça, sem nenhuma dignidade. E ao mesmo tempo, que responsabilidade. Por isso que não é a minha opinião, o meu achismo, a minha impressão. Está revelado, Paulo fala assim, leiam, e vocês vão compreender. Então, o Espírito Santo registrou isso daqui, para evitar com que cada um de nós tivéssemos uma verdade diferente. Essa é a mente que a gente chama de pós-modernidade dos nossos dias. Ninguém tem absoluto algum. Você vai falar assim, mas a pessoa fala, a verdade é essa. A pessoa fala assim, não, essa verdade pode ser uma verdade para você, mas para mim é diferente. Não, só existe uma verdade. Por isso que a Bíblia foi registrada para nós conferirmos se aquilo que estamos pensando ou falando é aquilo que Deus revelou, de forma correta. E a última coisa para a gente se maravilhar é como nós somos indignos desse ministério. Se alguma coisa está acontecendo, se Deus está fazendo uma obra grande na vida de pessoas, nenhum de nós poderia ser glorificado. Nem pastor, nem pessoal de louvor, nem o pessoal do Coffee Time, nenhum de nós deve ser glorificado. Porque nós somos nada mais do que indignos e somente instrumentos. Uma orquestra está se preparando para realizar o seu show, a sua apresentação, e o maestro, ele chegou assim, tomou a batuta, ficou em frente aos músicos, e ele falou o seguinte, olha, hoje à noite, não é para vocês se aparecerem, e nem para mim se aparecer, é para Beethoven aparecer. Nós somos simplesmente pessoas usadas para mostrar a grande obra de arte. E quem foi esse autor? Beethoven.
A mesma coisa significa conosco. Nós somos usados por Deus, fomos alcançados por Deus, fomos unidos de totalmente raça, povo, língua e nação num só corpo, com o propósito de mostrar o autor da sabedoria imensurável. Não existe glória para a igreja nossa, não existe glória para o pessoal do louvor, não existe glória para pastor, não existe glória para a esposa de pastor, não existe glória para a pessoa do coffee time, não existe glória para as pessoas que dão dízimo, não existe glória para pessoas que limpam, não existe glória nenhuma. Tudo isso daqui deve ser feito para que Cristo seja glorificado. Ele é o único que deve receber toda a glória, toda a majestade, toda a honra. Que nós vimos hoje, então, conheça, maravilhe-se, espante e espalhe o segredo, a igreja. E só para nós pensarmos, agora é um tipo de puxão de orelha que eu, quando estava pensando nessa mensagem, acabei pensando nisso, e é a forma que muitas vezes os meus erros acontecem. As realidades sobre nós, por que os problemas acontecem muitas vezes e a gente não consegue alcançar esses alvos, essa orientação que Paulo dá para nós hoje aqui. Por quê? Porque nós olhamos para os outros de cima para baixo e achamos que os outros são tranqueiras. Sabe o que é tranqueira, né? Furiou. Mas quando deixamos de levar um cristianismo medíocre e chegamos mais perto de Deus, nós chegamos à conclusão de que as tranqueiras somos nós. De competitivos, nós passaremos para cooperativos. Quando nós entendemos a graça, o privilégio, o poder e esse segredo, eu entendo que eu esqueço dos outros. Eu olho para a minha tranqueirice. E em vez de ficar competindo com as pessoas, rebaixando as pessoas, para mim subir um pouquinho, eu passo a ajudar as pessoas para que elas cresçam mais em Cristo, para que ela seja mais encorajada a imitar a Cristo, a se fortalecer em Cristo, a se apegar em Cristo. Eu fico preocupado para que ela não tenha uma vida longe de Cristo. E para que Cristo seja glorificado, não eu que esteja ajudando essa pessoa. Então eu deixo de ser competitivo e passo a ser cooperativo. Eu quero ajudar. Eu quero contribuir, eu quero que o reino de Deus cresça, eu quero que pessoas alcancem a verdade através de Jesus, eu quero que outras pessoas conheçam a verdade e venham a ser salvas. Então eu passo a ser cooperador. Quanto mais perto eu chego de Deus, mais eu tenho consciência sobre a graça, bondade e o perdão dele. Quanto mais perto eu chego de Deus, eu entendo mais a graça de Deus. Por quê? Eu conheço mais a minha natureza. Deus é bom. Quanto mais eu percebo a santidade de Deus, mais eu vejo a minha iniquidade. O quanto eu sou ruim, o quanto eu sou mau. Então, se eu estou ali, eu estou mediante a graça. Eu vou conhecer a bondade de Deus, que apesar de estar naquela situação, Ele foi até mim, Ele me procurou, Ele agiu com amor e com bondade, me deu promessas que eu nunca mereceria. E Ele me perdoou. Para haver perdão, precisa haver um custo a ser pago. Perdão não é como a gente que joga futebol, não sei se o César joga futebol ou não. Não. Mas quando a gente joga futebol, a gente quebra o pau lá e no final, perdão, hein? Desculpe alguma coisa. Perdão não é só falar e tá na boa. Quando há uma ofensa, quando há um crime, quando há um pecado um contra o outro, alguma coisa precisa ser reposta. Há necessidade de pagar um preço. E o perdão de Deus custou em nosso favor. Custou o quê? Quantas moedas? O sangue de Jesus. A morte de Jesus. E Deus teve prazer em oferecer Jesus como sacrifício em nosso favor. Que segredo! E sabe o maior desejo que Deus quer agora, após ter revelado o segredo 2000 anos atrás? É que isso não fique mais em segredo.
Parece que na maior das vezes a gente se comporta com pessoas que estão perdidas como se eu tivesse um segredo e eu não vou falar. Pode me colocar no paredão com rifles, mas eu não falo. A pessoa pode dizer, você é crente? Sim. Vai chover, né? Você acha um monte de desculpa para escapar da conversa. Porque parece que a gente quer guardar esse segredo só para nós. E o Paulo fala que quando ele chegar no céu, ele vai se alegrar muito por causa dos galardões. Sabe para Paulo quem que são os galardões? As vidas que ele teve o privilégio de levar a Cristo. Ele simplesmente teve o privilégio de falar e de explicar. O Espírito Santo convenceu. Muitas pessoas não ouviram, não se arrependeram, não foram salvas. Mas aquelas que foram salvas, Paulo fala para mim, essas são o meu galardão. Que bom se cada um de nós tivéssemos muito galardões e a gente ansiasse chegar lá e... que bom que você está aqui. Amém? E um desafio aqui que eu já tenho falado. Pense nos seus filhos como galardões. Deus não os deu por acaso para você. Faz parte da sabedoria divina de Deus em dar os filhos que Ele deu para você. Esse é um privilégio que você tem. Os filhos pertencem ao Senhor. E Ele deu os seus filhos para que você anuncie o segredo, ensine o segredo e explique o segredo. E que pela fé eles possam ter ousadia e confiança de entrar na presença de Deus. E que eles sejam no futuro, os nossos filhos, melhores servos do que nós. Amém?